Olá, gente linda! Espero que todos vocês estejam ótimos, se cuidando, cuidando do próximo. E eu tô aqui para falar hoje justamente da questão da detergência e a Covid-19. O vulgo, por que lavar as mãos com água e sabão é tão importante, especialmente nesse momento de pandemia. Então, gente, no mês passado, no dia 4 de junho, eu escrevi um artigo falando sobre a questão da detergência lá nos Cientistas Feministas. Quem quiser ler o artigo na íntegra, gente, clica lá no link da bio, ou então clica aqui, ó, no meu site, mulheresnafísica.unb.com. Lá você pode encontrar não só esse conteúdo, mas também os conteúdos relacionados às minhas 3 linhas de pesquisa. Então, gente, voltando ao assunto de hoje, a gente vai falar então sobre por que lavar as mãos com água e sabão é tão importante, por que ele ajuda na prevenção e o enfrentamento dessa pandemia. Então, gente, quando a gente tenta lavar simplesmente, por exemplo, lavar uma superfície de uma maneira geral, por exemplo, um cabelo, roupa, ou por exemplo, vamos supor, você fez uma refeição e aí você tenta lavar o seu prato só com água. Não vai sair, vai ter aquela gordurinha residual do alimento ali em cima e ela vai continuar aderida enquanto você só passar água. Então a gente utiliza o quê? A mistura de água e sabão para poder fazer esse processo de lavagem, certo? Então tem que ter alguma coisa no sabão que seja o responsável por isso. Na química, gente, é o que a gente chama de surfactante ou tensoativo. Então, quando você vai lá e olha o rótulo, por exemplo, do seu detergente, do sabão e do sabão em pó, ou do shampoo também, vocês vão ver lá tensoativos catiônicos, tensoativos aniônicos. Mas o que são essas moléculas? Basicamente, gente, o processo de lavagem, ele tem a ver com o fenômeno da detergência, mas tudo isso está relacionado a uma questão do que a gente chama de afinidade química ou simplesmente de polaridade. Bom, a gente sabe de um velho ditado que diz: água e óleo não se misturam. E não se misturam mesmo, eles não se gostam, não adianta. Então aqui, ó, eu peguei aqui, vou fazer um experimentozinho pra vocês, rapidinho. Então eu tenho aqui óleo de cozinha, ele tá amarelado, gente, porque eu usei açafrão em pó pra colorir, pra ficar mais claro no vídeo, tá bom? E eu tenho aqui água. Se eu tentar misturar, por exemplo, quando eu faço, por exemplo, misturo água e sal, água e açúcar, no final o que a gente tem o quê? É uma solução verdadeira, que a gente chama, ou seja, eu tenho uma coluna de água, só vejo uma única fase, que é a coluna de água transparente. Então, se você não falar pra ninguém que ali você colocou sal ou açúcar, a pessoa só vai saber se provar, certo? Agora, aqui não, aqui é diferente. O que acontece? Vocês estão vendo que eles não se misturam. E se eu sacudir, não vai misturar de jeito nenhum. Pode até parecer no primeiro momento que misturou, né? Mas se a gente esperar um pouquinho, a gente vai ver que o óleo vai voltar a formar essa coluna de óleo aqui em cima e a água vai ficar aqui embaixo, né? Então essa turbidez, ela é temporária, ela não vai durar o tempo inteiro. E se a gente deixar isso daqui em repouso, ó, tá vendo? Já tá começando a separar, ó. O óleo tá voltando a subir e a água tá ficando aqui embaixo. Então, ou seja, e por que não se misturam, água e óleo não se misturam? Então, a polaridade de um determinado componente, de um composto químico, no caso a gente tem água, o óleo de cozinha tem óleos, tem moléculas grandes, né? Vai depender tudo de que átomos que estão compondo aquele composto químico e como eles estão ligados. Então, por exemplo, no caso da água, a gente tem oxigênio e hidrogênio ligados entre si. E eles formam o que a gente chama de uma ligação polar. Ao passo que no óleo a gente só tem carbono e hidrogênio e ali você só tem o quê? Ligações apolares. Por isso que separa a fase, como a gente está vendo aqui. Então o que acontece? Aí você fala, tá, e tudo bem. Então por isso que quando você lava, só passa água numa superfície que está engordurada, a gordura não vai sair, porque elas não têm afinidade química, né? Não tem interação favorável, né? Então o que acontece? Para que a gente faça isso, a gente tem o que a gente chama essas moléculas dos tensoativos ou surfactantes, eles vão fazer esse papel. E como que eles funcionam? Então, gente, aqui eu fiz um desenho que tem 2 exemplos, o cloreto de cetrimônio e o lauril sulfato de sódio. São 2 exemplos, são 2 tensoativos ou 2 surfactantes muito utilizados em sabões de uma maneira geral. Então, se você olhar no rótulo, você vai encontrar algum deles em algum componente na sua casa. E você fala, Adriana, pelo amor de Deus, o que é essa estrutura de palitinho? O que a gente tem aqui, ó, cada uma dessas é uma representação que a gente tem na química simplificada de uma ligação carbono-hidrogênio. Ou seja, cada pontinha aqui, a gente tem o que? Um átomo de carbono ligados a hidrogênio. Então, quando eu olho o óleo somente, eu vejo uma estrutura desse tipo. Ou seja, são cadeias carbônicas longas, né? Ou seja, são bem apolares. Agora, no caso do tensoativo, além dessa cadeia polar, eu tenho também uma parte que é composta por uma carga elétrica, o que a gente chama de íon. Ou seja, aqui eu tenho um amônio
que forma uma carga positiva, é um cátion, como a gente chama na química. E aqui o sulfato, que é esse grupão grande aqui, ele tem uma carga negativa, que é o que a gente chama de ânion. Então, por exemplo, o cloreto de cetrimônio é o tensor ativo catiônico, porque essa parte que tem carga elétrica é uma carga positiva, é um cátion. Ao passo que o lauril sulfato de sódio é um tensor ativo aniônico, ou seja, ele tem um ânion como a parte carregada. Então, de uma maneira geral, para simplificar a coisa toda, o que a gente faz? A gente sempre descreve essa estrutura dessas moléculas dos surfactantes como uma estrutura cabeça-cauda. Ou seja, tipo essa daqui, ó, né? Então, eu tenho uma cauda que corresponde a essa cadeia carmônica que é apolar e que interage super bem com gorduras, né? E essa cabeça polar que interage muito bem com a água. Então, ou seja, na mesma molécula, a gente tem uma parte que ama a água e outra que odeia a água. E aí você fala, e agora? Como é que funciona? Quando eu pego o detergente e coloco na água, acontece um processo interessante que é a de formação de micelas, que são estruturas microscópicas, a gente não vê olho nu, mas que ajuda a gente a entender. Mas a gente vai fazer um experimento aqui que ajuda a gente a visualizar. Então, o que a gente tem? Primeiro, vamos imaginar que eu tenho aqui o fundo do quadro, é a água, tá? E eu vou lá e coloco o detergente. Pinguei detergente, sabão, de uma maneira geral. Pinguei o sabão. Então, eu tenho as moléculas do sabão, ou seja, eu tenho os surfactantes aqui, né? Eles têm. Então, eu tenho essa parte, a cauda detesta a água, mas eu tenho essa parte que ama a água. Então, o que acontece? Se eu coloco esse sabão numa concentração alta, que é o que a gente chama de concentração micelar crítica na química, eu formo estruturas em que eu consigo atender todo mundo e as duas partes da molécula ficam felizes, vamos botar assim. Ou seja, eu formo uma micela. O que acontece? A parte é como se fosse uma vesícula, uma bolsinha, onde a gente tem a parte polar que ama a água, está interagindo aqui com a água. E a parte apolar, que é a cauda, que não gosta de água de jeito nenhum, fica voltada para dentro. A água não entra aqui, tá, gente? Então, ou seja, eu só tenho água do lado de fora. Então, todo mundo fica satisfeito. E você fala, tudo bem, beleza, mas como é que isso se relaciona? Então, como é que a gente consegue lavar usando essa estrutura? Exatamente por conta dessa formação de micelas, quando eu jogo detergente ou sabão na água, é que a gente consegue lavar. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma superfície, pode ser uma roupa, pode ser uma louça, pode ser sua mão, pode ser seu fio de cabelo, e ele tem alguma sujeira associada. Essa sujeira, ela em geral está associada a alguma gordura, né? Então, quando eu coloco aqui, então eu tenho o processo de lavagem, então o fundo continua sendo água, tá, gente? Então, eu coloco o sabão lá. E o que acontece? As moléculas de surfactante que compõem esse sabão, elas vão interagir e vão sequestrar essa sujeirinha aqui. Ou seja, a sujeira que está cheia de gordura, ela fica dentro da micela. Então, o que acontece? Né, o sabão vamos botar entre aspas, sequestra essa gordura da superfície, ou seja, a gordura sai da superfície e fica dentro da micela encapsulada, e quando eu passo a água corrente para enxaguar, eu levo tudo isso embora, as micelas com a sujeira lá dentro, né? Então é como se fossem pacotinhos de sujeira sendo lavados. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, o que a gente fez de experimento, e eu colocar sabão, então vamos lá, eu vou pegar o sabão, vou colocar aqui, tá? E aí eu vou sacudir essa mistura. E aí o que vai acontecer? Vocês vão ver, olha, agora parece tudo uma coisa só, certo? Tá bem diferente do que a gente tinha antes, certo? Aí você fala, ou seja, aqui eu tenho, tá vendo? Tudo tá como se fosse uma grande mistura turva amarelada. Por que que isso acontece? Porque aqui, quando eu coloquei o detergente, eu formei as micelas e elas distribuem aquela coluna de óleo em microgotículas de óleo, tá? Então, o que a gente tem é isso. Se fosse depois enxaguar, isso tudo vai ralar abaixo, né? E você fala, beleza, Adriana, legal, mas como é que funciona então? O que isso tem a ver com o coronavírus? Então, vamos lá primeiro olhar para a nossa estrutura do coronavírus e vocês vão ver que lavar a mão com água e sabão faz todo sentido. Então, aqui tem uma estrutura simplificada que eu fiz do coronavírus em homenagem a vocês. E aí, o que a gente tem? O coronavírus é um vírus à base de RNA, cujo código genético ele está encapsulado numa membrana de gordura, né? Que é o que a gente chama na linguagem técnica de uma bimembrana lipídica, tá? Então, tem essa gordura em volta
E eu tenho as proteínas, algumas proteínas acopladas na superfície, né? Inclusive uma delas é responsável pela infecção, ou seja, pelo vírus conseguir entrar nas nossas células e infectá-las, que é a proteína de spike. E aí o que acontece? Quando eu tô lavando a mão com água e sabão, vamos supor que na sua mão tem alguma sujeira que aderiu ao coronavírus. E aí você fala, bom, vou lavar minha mão com água e sabão. O que vai acontecer? As moléculas de surfactante, né, elas têm a cauda delas, que é apolar e que interage muito bem com gorduras, ela vai interagir com essa camada de gordura que encapsula o material genético do vírus. Como resultado, essa membrana ela é rompida quando a gente lava com água e sabão. Então, isso vai inativar o vírus. Então, por isso que lavar as mãos é tão importante. Então, gente, lave as mãos e lave as mãos com água e sabão. E lava todos os cantos. Lava a região das palmas, do dorso, entre os dedos, as pontas dos dedos e os pulsos, né? Então, gente, é muito importante. E aí você pode estar se perguntando, Adriana, mas e o álcool gel, ele funciona da mesma maneira, pelo mesmo processo? Não. O álcool gel, por conta da própria composição dele, o que ele faz, na verdade, é mexer nas proteínas que estão na superfície desse vírus. Então, acontece um processo que a gente chama de desnaturação, ou seja, ele modifica a maneira como essa proteína se arranja de uma maneira tal que você inativa o vírus dessa maneira. Então, ou seja, é um mecanismo diferente. Enquanto a água e sabão rompe a membrana e inativa o vírus, o álcool gel mexe na estrutura dessas proteínas de maneira que ele também fica inativado. Então, são processos distintos. Então, gente, assim, preferencialmente lave a mão com água e sabão, até porque o sabão é muito mais barato, né? Em geral, né, a maioria das pessoas tem acesso à água corrente em casa, mas isso não significa que não possa usar álcool gel. Por exemplo, nos casos de que você tem questões de saneamento básico em que não há água corrente, use álcool gel. Precisou sair, não pode ficar em casa, precisou sair, use álcool gel. Então não deixe de usar álcool gel, mas dê preferência à água e sabão. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida ou comentário, deixa aqui embaixo que eu respondo. E em breve lanço mais vídeos relacionados à questão da pandemia. Beijo grande, se cuidem!